Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Estou dando aqui continuidade ao ciclo de curso de capacitação em eficiência energética, promovido pela Universidade de Brasília e pela Companhia Energética de Brasília, SEB. Eu sou da MITC de Projetos e vou apresentar para vocês, dentro dos sistemas prediais de eficiência energética, o sistema de automação predial. Meu nome é Pedro Fernandes, eu sou engenheiro ambiental formado pela Universidade Federal de Itajubá e fiz meu mestrado na área de energia pela Universidade de São Paulo e tenho trabalhado aí há quase 2 anos na MITC de Projetos como analista em energia, trabalhando em projetos desde consultoria na área de eficiência energética como projetos de pesquisa envolvendo políticas de eficiência energética em geral. Quando a gente fala, né, do sistema de automação predial, é, um termo bastante utilizado é o Building Management System, que é o BMS. Esses sistemas eles permitem, né, uma interface, a digitalização, primeiro a digitalização dos sistemas consumidores de energia, ou mesmo sistemas de monitoramento de segurança, por exemplo. Então, esses sistemas, então, a partir da digitalização, ou seja, coleta de informação a respeito dos sistemas consumidores de energia, ele consegue, né, apresentar isso para o usuário e que pode tomar decisões, né? Aí essas decisões elas podem ser ou a grau de interferência de autonomia do sistema ele pode ser dividido nesses três tipos. Então, desde só um sistema que ele permite ao usuário monitorar o sistema, então é só uma comunicação de uma via só. O sistema ele traz informações que ficam à disposição do usuário. Isso é bastante comum, né, em sistemas de monitoramento, né, câmeras de segurança, mas também podem ser sistemas de medição de energia remoto, né? Então o usuário pode ali conferir quanto um sistema está consumindo energia, quanto um sistema de ar-condicionado está consumindo energia, por exemplo. Há sistemas de BMS que permitem, além da questão do monitoramento, que o usuário ele consiga fazer o acionamento, né, ou desacionamento do sistema de maneira remota. Então, às vezes pode nem estar tão ligado ao monitoramento, né? Então ele só permite ligar e desligar sem o usuário saber se o status do sistema. Mas e aí, nesse caso, né, o usuário pode ligar, pode desligar o sistema, pode alterar alguma configuração, né, caso o sistema, por exemplo, conte com um variador de frequência, que eu vou mostrar um pouco mais adiante, né, possa alterar, né, a rotação, né, configurada pelo variador de frequência. E também é sistemas de controle e automação, que ele permite, né, ele tem, eu acho que ele já permite um portfólio, né, de serviços, né, então permite além, né, do monitoramento do acionamento remoto por parte do usuário, permite também ele mesmo tomar decisões de maneira autônoma. Por exemplo, sistemas de iluminação que possuem, né, os sensores, né, de grau de nível de luminância do ambiente interno e consigam ligar ou desligar ou mesmo regular o nível e a intensidade das lâmpadas de acordo com a leitura dos dados de nível de luminância. Então são sistemas bastante robustos, né? Então a gente, além de olhar, né, esses diferentes sistemas de acordo com o nível de autonomia do sistema, também o grau de complexidade do sistema, né? Então, aqui, né, no nível mais alto, a gente tem que ter aí técnicos ou, enfim, profissionais mais especializados para conseguir manipular o sistema. Então, a gente pode ter diferentes tipos de controle, né, quando a gente permite esse acionamento remoto por parte do usuário. Então, pode ser controles mais vamos dizer assim, controles menos robustos ou menos detalhados, como o status do equipamento. Então, liga e desliga o equipamento, liga e desliga uma iluminação, liga e desliga o sistema de ar-condicionado, com ou sem controle remoto, né? Ou também pode ser programação horária. Então, além de você conseguir ligar e desligar, você também consegue programar o sistema para ligar a qual horário ou desligar em determinado horário. Então, o sistema de ar-condicionado que liga ou desliga no horário comercial, isso também, inclusive, é uma medida de eficiência energética bastante importante, né? Em vez de deixar um sistema de ar-condicionado ligado
durante a noite ou fora ou final de semana feriado, que a gente sabe que a edificação não tem ocupação, a gente utiliza, né, sistemas de programação horária para definir qual horário e qual dia ele pode ser ligado ou desligado. Então aqui, né, uma figura mostrando todas as capacidades de um sistema BMS. Como eu falei, como vocês podem perceber, um sistema é um termo genérico para referir a bastante serviços. Então a gente tem aqui, né, o monitoramento do consumo de energia, de iluminação, sistema de aquecimento ou consumo de eletricidade em geral. Pode permitir interação com ferramentas, com aplicativos, né, que algum gestor pode ter acesso. Pode permitir controle, né, então sistema de segurança, o mesmo controle do consumo de energia, pode definir metas, enfim, tem bastante configurações possíveis. Acesso, o controle de acesso, então a gente pode definir um sistema de BMS que tem níveis, né, de autonomia do usuário, então o usuário com maior nível de hierarquia pode fazer tudo no sistema, pode ligar e desligar qualquer sistema, qualquer sistema, qualquer horário, pode definir um outro usuário que não tenha tanta autonomia, né, que permita só monitorar o sistema. E também, né, outros tipos de controle de proteção ambiental. Por exemplo, o controle de temperatura, nível de ruído, enfim, vento interno e externo, enfim, há bastante serviços que podem ser integrados a um BMS. Então, então tem que ter aí sensores, né, que também permitam a integração desses outros serviços. Quando a gente está falando de BMS, também é interessante falar sobre os protocolos, né? Então, os protocolos nada mais são que a maneira que o sistema comunica com os diferentes equipamentos. Então, tem protocolos abertos, né? Então, que a gente consegue ter acesso aos protocolos, entender a estrutura de linguagem que o sistema utiliza. Às vezes o sistema, a linguagem ela é tão utilizada, tão popularizada que eles se tornam protocolos padrões, então são protocolos que os fabricantes de BMS já têm, né, como ali configuração padrão do sistema. Então, permitindo a interoperacionalidade, né? Então, você coloca, para não ter um problema de comunicação, né? Então, você coloca um equipamento ali, uma lâmpada de um fabricante que não consiga conversar com o BMS, que não consiga trocar informação com os sensores do BMS. Então, a interoperabilidade é importante. E tem também os protocolos de proprietário, né, que normalmente são protocolos fechados que não permitem tanto essa interoperacionalidade. Normalmente não são tão recomendados. Normalmente a gente quer, né, sistemas que conseguem conversar com diferentes tipos de equipamentos, diferentes tipos de sistemas. Então, deixo aqui um exemplo dos sistemas DALI, Digital Addressable Light Interface, que é um protocolo padrão, praticamente padrão, utilizando sistemas de iluminação, que permite o controle remoto individual por lâmpada. Então, consegue ter um endereçamento individual por lâmpada, né? Então, a gente não fala mais de o controle de um quadro elétrico, mas a gente consegue ter, né, esse controle por lâmpada, né? A lâmpada da sala de tal pessoa. Então, ele é um sistema aí bastante robusto, bastante comum, utilizado no sistema de iluminação, né? Então tem aqui as lâmpadas, os controles, né? Então toda a parte de controle, né? De eletrônica que permitem, né? Essa troca de comunicação tanto por parte das lâmpadas, né? Como por parte do usuário, né? E, né? Claro, atrelado aí a sensores e a interruptores, né? A todos esses equipamentos que permitem, né? A interferência por parte do usuário. Aqui, né, quais tipos de sistemas que podem estar no BMS? Como eu mostrei, já é iluminação, mas não se exaure só a iluminação, né? Sistema de ar-condicionado, ventilação, exaustão, variador de frequência também pode ser. E também sistemas não energéticos, né? Então, segurança, sistema de incêndio, então, até também sistema de controle de nível de CO2 da edificação pode também estar atrelado a um BMS. Deixei aqui uma fotinha para a gente conseguir ver um BMS de um
uma central de água gelada, então a gente tem aqui os chillers, né? As bombas de água de condensação, aqui provavelmente são as torres de resfriamento, né? Também tem bombas, né? E também aqui a edificação, né? Então a parte de interface da central de água gelada com os ambientes internos. E é sempre interessante notar, né, que o BMS tem, né, sensores. Aqui não está funcionando, tem um ponto de interrogação, se vocês conseguirem ver, que também é bastante comum, né, não estarem funcionando de maneira adequada. Mas a ideia desses sensores é exatamente dar status, né, da ideia do status de funcionamento de cada um desses componentes, né. Então são sensores, né, que podem, aqui no caso é sensores de temperatura, mas também pode ter sensores de vazão, para ter uma ideia da vazão do sistema, se a vazão está adequada. É importante que esses sensores estejam paulatinamente sendo renovados, sendo alvo aí de operações de manutenção, para que não aconteça, por exemplo, nesse exemplo aqui, sensores que não estão medindo, não tem leitura, né? Ponto de interrogação, a gente não tem noção, não tem uma ideia se o sistema aqui de água de condensação está funcionando de maneira adequada ou não. Aqui, né, continuando com esses exemplos, né, então aqui a gente um sistema um pouco mais robusto, né? Então aqui um sistema que permite, inclusive, o controle do usuário. Então aqui informando aqui se por exemplo, o sistema de ar condicionado ele está permitindo o controle do usuário. Aqui no caso não, né? Tem um sinal indicativo que não. Então o usuário não está conseguindo configurar. A configuração vem toda exclusivamente do BMS, o BMS que faz o controle, né? O usuário, o modelador, né? O operador do BMS que faz as configurações do ar-condicionado, que no caso aqui tem as configurações que estão setadas, né? Então 25 graus, esse outro aqui está com 23 graus, inclusive está desligado, né? Também o status de monitoramento do sistema. Esses sistemas aqui que eu estou marcando estão desligados. Mas enfim, aqui, né? A temperatura que está configurado, 19 graus, enfim. Tem todo aí o tipos de monitoramento, de controle que a BMS permite, né, ao operador. A ventilação também, qual que é a rotação do ventilador, se está máximo, médio, intermediário ou mínimo. Nossa, isso é muito interessante, a direção, né, do vento, né, então o ar-condicionado permite, as aletas do ar-condicionado permitem o direcionamento, né, do ar, então aqui também tem, né, o controle do direcionamento do ar. É bem interessante esse sistema, ele permite bastante controle, inclusive controle do horário durante a semana, né, o horário e qual dia ele liga e desliga. Então, aqui alguns controles aí gerais que o sistema permite ao operador. Aqui outro exemplo de um sistema BMS, também de uma central de água gelada. Central de água gelada é comum ter esse BMS porque é um sistema que consome muita energia. Então, marginalmente, você pagar por uma central de água gelada aí, um sistema de controle ali, vale mais a pena você ter um sistema com um controle do que não ter. Então ele permite aí, né, como é um sistema grande também, né, detectar erro de maneira mecânica, né, olhar onde está um erro é muito difícil. Então uma central de monitoramento com essa facilita, né, a operação desse sistema. Então, como eu mostrei para vocês, alguns parâmetros, né, que auxiliam o operador a identificar se o sistema está funcionando de maneira adequada ou não, né. Claro, né? Outro controle, monitoramento importante também é o feedback do ocupante, né? Não adianta nada a gente ficar olhando aqui, né, com uma cabresto nesse sistema, está funcionando de maneira adequada. Mas a gente chega lá, todos os usuários estão passando calor, então também é um feedback importante do funcionamento do sistema. Então aqui, né, mostrando a temperatura de saída, né, da central de água gelada, do chiller no caso, que os chillers estão aqui, né? Então aqui, né, qual a temperatura de saída? Então aqui a gente tem temperatura bem baixa, né? Normalmente essa temperatura mesmo a gente encontra, né, abaixo de 9 graus. E aqui como o sistema está fechado, desligado, a temperatura está aí alta, né? Então é claro, o chiller não está funcionando. Então tem aí chillers aí recebendo uma água a uma temperatura, tem uma água comum aqui, recebendo uma água que é 41 graus,
e diminuindo a temperatura aí para 6,9, 7 graus, né? E aqui junta, né, os sistemas, né? Um sistema comum tendo uma temperatura de 7 graus. Então, pelo menos esse está funcionando ok, está diminuindo, né? Tá tendo esse delta de temperatura aí esperado. As possibilidades de automação, né? Quais sensores podem ser conectados no BMS permitindo maior automação. A parte de sensoriamento toda necessária, né? Sensor de temperatura, sensor de vazão, sensor de umidade, sensor de CO2, variador de frequência. Normalmente a configuração do variador de frequência ele está, né, atrelado ao BMS, então a saída do variador de frequência seria a frequência, né, que está configurado o sistema. Então, por exemplo, a gente tem um variador de frequência conectado, por exemplo, a uma torre de resfriamento, ou um ventilador, ou um chiller, o variador de frequência estaria informando o sistema, olha, ele está configurado a 40 Hz, a 50 Hz, 55 Hz e daí por diante. Então ele dá então uma ideia, né, da regulação, né, qual que é o grau de solicitação desse sistema, né? Então a gente tem a rede do Brasil é 60 Hz, né? Então se a gente tem um valor abaixo de 60 Hz, quer dizer que o sistema está funcionando a uma demanda menor. E isso é normal, né? Os sistemas de ar-condicionado, eles funcionam aí a 98% do tempo abaixo da sua capacidade nominal. Então o variador de frequência vale bastante a pena. Em fan coils, né, quando utiliza variador de frequência, a gente precisa de um fan coil de 2 vias. Não vou entrar em tanto detalhe nisso aqui, vou falar mais disso na aula de ar-condicionado, mas é só uma maneira do sistema de fan coil conseguir conversar com o sistema variável, o circuito de água variável que é possível graças a uma bomba de água gelada conectada a um variador de frequência. Além disso, tem o soft starter, né, que é um outro tipo de possibilidade que é possível ser atrelado ao BMS. É basicamente uma maneira de cargas motrizes, né, como bombas, chillers. Não, você tem ali, né, quando você liga o sistema, ele tem ali um transitório que tem uma corrente muito alta, que você pode aí passar aí o seu fator de potência porque está acionando esse sistema durante esse tempo. Então o soft starter basicamente ele rampeia a corrente para que você não tenha assim uma grande corrente no começo e tenha um valor menor, né? Um crescimento gradual da corrente, diminuindo esse transitório aí de sobrecorrente no começo do funcionamento desses sistemas. Programação horária é a parte de sensores, né? Sensoriamento de temperatura e de controle de presença também, né? Aqui alguns exemplos, né, de sensoriamento que pode ser utilizado. Aqui também o variador de frequência, né? Que tem normalmente aqui o controle, né, que pode ter alguma configuração que pode ser utilizada, a configuração pode ser feita tanto de modo remoto através do BMS, mas tanto também de maneira manual no próprio equipamento. Aqui tem aqui o visorzinho, né, que a gente consegue ter uma comunicação, né, do sistema com o usuário. Variador de frequência, como eu estou falando para vocês, são sistemas que normalmente a gente conecta em cargas que possuem motores de indução. Então, aí, ventilador, exaustor, bombas, torres de resfriamento, chiller, eles são passíveis de receber variador de frequência. Tomem cuidado que nem todo fabricante permite a instalação de variador de frequência. Então, pode trazer mais problemas do que soluções de instalar variador de frequência. Então, quando vocês forem propor a instalação de variador de frequência nesses sistemas, sempre conferir com o fabricante se ele permite, né, o equipamento dele permite a inclusão de variador de frequência. Mas, né, de modo geral, é interessante fazer a conexão do variador de frequência, porque ele permite aí uma redução de 30% da rotação do motor. E, ao longo do tempo, pode representar uma redução de 66% da potência, né, e também, né, 40%, 60% do consumo de energia daquele equipamento. E os variadores de frequência que podem ser conectados ao BMS, tem aí, né, podem ser conectados nas bombas, nas torres de esfriamento, fan coils, compressor, ventiladores de exaustor. E é sempre interessante ele estar incluído no BMS porque ele conversa com sensores, né?
Por que que ele está variando a rotação? Porque tem alguma saída de um sensor que está dando indícios que pode ser regulado a frequência. No caso de bomba de água gelada secundárias, bombas de água gelada secundárias, pode estar conversando com o sistema de sensor de pressão, né? Então, um variador de frequência ele diminui, né, a rotação da bomba, então tem que conversar com o sensor de pressão do circuito, que vai conversar com outros componentes, não vou entrar em tanto detalhe. Então é interessante, né, é interessante e necessário que os variadores de frequência eles estejam, né, juntos com os sensores que vão permitir uma operação ótima do sistema. Os variadores de frequência nas torres de resfriamentos precisam de sensor de temperatura no circuito de água de condensação. Nos fan coils precisam de sensor de pressão nos dutos de ar ou sensores de temperatura nos ambientes. Isso é normal ter, né? Mas o de pressão é um pouco menos comum, precisa ter quando tem variador de frequência. Nos compressores, né, nos chillers, você precisa ter, quando tem o chiller tem variador de frequência, precisa ter esse sensor em funcionamento, um sensor de temperatura do circuito de água gelada. Nos compressores do sistema de expansão direta, como o VRF, tem que ter esse sensor de temperatura no ambiente interno. É só uma maneira, então, do variador de frequência comunicar, né, com o sistema que aquele equipamento está funcionando numa rotação menor, então que ele vai ter que ele vai ter que ter uma conversa com esses sensores para ele poder integrar os outros sistemas, né, que não tem, por exemplo, não tem essa variação de sistema. Então é só uma maneira de comunicação do variador de frequência com o sistema em si. E outros tipos de variador de frequência em ventiladores que podem contar com esse tipo de sensores aqui para tornar mais ótimo o funcionamento dos sistemas. E precisam ser programados corretamente, constantemente, e que esteja em um plano, né? Sempre tem que estar renovando, porque isso aqui é que nem cortar grama, né? Sempre surge algum problema e a gente precisa ter aí técnicos profissionais preparados para fazer a manutenção tanto do BMS como dos variadores de frequência, tanto dos sensores necessários. Também permitem, né, a comunicação com o sistema de medição de energia, né, tanto com a medição da concessionária como outros sistemas de medição, submedição de sistema por tipo de equipamento, por exemplo, central de água gelada e iluminação. Então, os projetistas que estão aí projetando novos edifícios têm que prever a instalação de submedição, né, que pode estar em comunicação com o BMS, e os gestores vão utilizar, né, claro, a gente vai ter uma aula específica para isso, mas o BMS vai auxiliar os gestores nas tomadas de decisão dentro da edificação, inclusive troca de equipamento, entre outras coisas. E uma importante, sistemas de BMS com uma automação mais robusta permitem inclusive o controle de demanda. A gente sabe aí, né, que instalações comerciais elas têm aí um fator de potência limite abaixo do qual vão pagar multa. E além da questão da tarifação fora de ponta e na ponta. Então a gente pode utilizar esse sistema BMS com uma automação mínima que permita, por exemplo, o deslocamento da carga. Então você tem uma carga aqui que pode ser deslocada, pode ser achatada, né? Então em horários que a gente não quer que a demanda seja muito alta, cortar o pico, né? Então diminuir esse pico aqui para um nível que a gente queira. Claro, né? Esses sistemas assim, são muito mais robustos, né? Então permite mesmo uma automação mínima que tem essa comunicação com os diferentes sensores e esses diferentes sensores consigam conversar com o sistema que consome energia e consegue fazer uma solicitação para que esses sistemas eles diminuam uma carga menor. Enchimento de vales. Enchimento de vales, por exemplo, você pega essa parte mais alta, esse pico aqui, transfere para horários, por exemplo, fora de horário de ponta, diminuindo assim o consumo de edificação. Então, isso ainda é uma ciência ainda bastante a ser explorada, mas é bem interessante a parte de automação, né, de programação, que consiga ter essa visão, e é uma medida de eficiência energética bastante interessante e ainda muito a ser desenvolvida, principalmente no Brasil. Então, considerações finais, gostaria de deixar claro para vocês a importância de definir
antes, né, de partir para essa questão de análise de BMS, definir a empresa e a pessoa responsável por cada aspecto de automação e por cada dado. Então, tem que ter essa conversa, né, de identificar quem que é o responsável, há profissionais capacitados para operar esse sistema, esses profissionais têm autonomia é, de interferir no sistema, diminuir a temperatura ou quem faz essa diminuição de temperatura é o usuário, ou por solicitação do usuário. E é importante, a partir dessas informações são importantes, inclusive bastante críticas na edificação. Não adianta nada a gente ter um sistema robusto que permite aí um demand side management se a gente não tem uma equipe profissional ali capaz de fazer isso. Então, é interessante também propor, né, um treinamento, capacitando da equipe que faz a manutenção do predial, né, e que eles estejam, né, tenham como premissa é, a reciclagem periódica interna, então que esses profissionais eles sejam sempre instruídos, né, periodicamente e, enfim, mesmo com a rotatividade de funcionários, tem que ter sempre esse espírito, né, de treinamento obrigatório para cada novo usuário. Também um treinamento para os projetistas ou para os arquitetos que estão fazendo, né, no caso, né, de novas edificações, para que prevejam esse tipo de sistemas. Uma programação horária adaptada à época do ano, né, que seria interessante, e também contar com os variadores de frequência, né? Então, são sistemas que precisam ser programados e que tem aí uma garantia bem interessante de economia que devem ser colocados em prática quando possível. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Deixa aí meu e-mail de contato. A gente mantém qualquer dúvida. A gente pode conversar aí sobre esse assunto interessante que, bom, eu acho muito legal, que é a questão da automação predial. Muito obrigado e, bom, tenha um bom dia, uma boa madrugada, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.